Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, se cuidando, protegidos. Vamos lá para a nossa 11ª aula do módulo de logística. Vamos falar hoje sobre os modais de transporte. Mas antes, vamos lá destacar aí a necessidade de realizarmos nossas tarefas avaliativas. Bom, na aula passada eu havia dito que iria ainda estabelecer uma forma de envio. Conversando com os outros professores, eu captei uma boa ideia e a gente vai utilizar o Google Forms, que é um recurso do Google para poder fazer pesquisas, para coletar respostas. Então a gente vai utilizar esse recurso. Então aqui nesse link aqui, ó, QR Code para vocês, para facilitar, ou copiar esse link aqui, vocês vão ser direcionados para esse formulário. Nesse formulário vocês vão conseguir escrever a sua dissertação sobre o tema de cada uma das aulas. Então vocês têm aí desde a aula 8, 9, 10, 11, que é essa que estou gravando, e a aula 12, que vocês terão que fazer a resenha desse conteúdo, né? Essa resenha, né, esse resumo é de no mínimo 15 linhas, pelo menos, reforçando todos os conceitos que vocês aprenderam nessa aula. Vocês podem trazer a opinião de vocês, podem trazer informações adicionais, podem trazer a experiência de vocês com relação a esse conteúdo, o que vocês estão entendendo, o que vocês estão achando, se vocês acham que é interessante, se é aplicável, se no contexto onde vocês trabalham ou no conceito no ambiente onde vocês vivem, se tem sentido, se é utilizado, se não é utilizado. Você como consumidor faz uso desses produtos, desses serviços, dessas técnicas, enfim. Eu quero a sua opinião, eu quero ler as suas palavras. Então, não cabe nenhum tipo de cópia da internet. Se tiver isso, infelizmente a atividade vai ser zerada, ok? Isso é muito importante para a gente identificar o nível de aprendizagem de vocês e a absorção do conteúdo, beleza? Então, utiliza esse link aqui para que vocês possam fazer a entrega. Então, para cada aula, vocês vão acessar esse mesmo link, vão selecionar lá qual é a aula que vocês vão fazer a postagem do seu resumo e só escrever ali o seu resumo, beleza? Vamos lá. O que nós falamos na aula anterior, vamos recapitular para que a gente dê mais 2 passos para frente. Falamos sobre a importância dos centros de distribuição, são armazéns posicionados estrategicamente, principalmente em centros urbanos ou nas pontas de rodovias, para viabilizar a distribuição de produtos, né, de atender uma cadeia logística de forma mais eficiente, de forma mais rápida, né? Permite o direcionamento de uma carga bem grande, de uma carga volumosa para esse centro de distribuição, e do centro de distribuição o despacho em cargas menores, fracionadas. Isso traz agilidade no processo, traz redução nos custos logísticos, e por falar nos custos logísticos, nós também falamos sobre os equipamentos de movimentação logístico, que são utensílios, ferramentas, né, que são utilizados para fazer a movimentação das cargas. Vimos empilhadeira, o transtrainer, né, vimos equipamentos aí pesados, né, equipamentos de um custo também elevado, significativo, para movimentar containers que estão ali carregados de equipamentos e de produtos, e esses produtos eles têm que ser, muitas vezes são delicados, precisam ter um tratar deles, a movimentação tem que ser com um jeitinho, para que você não danifique os produtos ali dentro do container ou dentro da embalagem que estiver sendo movimentado.
esses equipamentos ajudam o nosso trabalho, né? Pensa, a gente tem que carregar um pallet cheio de caixas e mais caixas de sabão em pó, ou caixas e mais caixas de um outro produto, ou de carregar uma máquina industrial pesada, né? De muito peso nas costas não vai, né? Então esses equipamentos nos ajudam no dia a dia para cumprir com a nossa função do operador logístico. Bom, na aula de hoje a gente vai continuar com o tema e dando sequência falando dos modais, né? A gente tem aí basicamente 5 modais que são mais utilizados no país. A gente vai abordar suas vantagens, as suas desvantagens também, porque nem tudo são flores nessa vida. E vamos lá. Bom, os modais de transporte são alternativas de movimentação logística de produtos ou pessoas. Então, quando a gente fala em modais de transporte, os tipos de transporte, a gente não está pensando apenas em produto, mas em pessoas também. Se você lembra da nossa primeira atividade lá em sala sobre planejamento, e a gente falava sobre o deslocamento, a missão de vocês era ir levar o grupo de vocês para a praia. E muitos de vocês colocavam ali, tinha um gap no processo, que vocês falavam assim, nós vamos de ônibus, né? Mas aí eu perguntava, tá bom, vocês vão de ônibus, mas da sua casa até o terminal rodoviário, como vocês vão para lá? Qual modal de transporte vocês vão utilizar? Vocês esqueciam ali naquele trajeto, brinquei com alguns ali, vocês vão de patinete, vão de skate, vão de patins, vão de bicicleta, vão a pé. Qual é a forma como vocês vão se deslocar, né? Então, modais de transporte a gente vai abordar quando a gente vai falando sobre isso, não só produtos, né, não só cargas, mas pessoas também, o transporte de pessoas. A escolha sempre vai buscar a melhor condição de eficiência e eficácia. Lembrando que eficiência está relacionado ao processo, a forma como você faz. Está fazendo o certo e do jeito certo. O jeito é a eficiência. A eficácia é fazer o certo, é entregar o produto, o serviço, o resultado desejado. Fazer o certo do jeito certo. Eficiência e eficácia. E a gente vai ter que buscar aí fazer sempre da melhor maneira possível, né? As modalidades de transporte que nós iremos abordar: o ferroviário, rodoviário, hidroviário, dutoviário e aeroviário. São as 5 modalidades que a gente vai abordar. Cada uma tem a sua característica e umas são mais utilizadas, outras nem tanto, em função das suas características que iremos abordar, né? Mas antes a gente faz uma ponderação, né? A gente tem aí modal de transporte. Quando a gente vai falar sobre o deslocamento logístico de uma carga, muitas vezes a gente precisa utilizar mais de um modal de transporte. Então você começa ali com um transporte rodoviário, depois ele vai para um transporte ferroviário ou hidroviário, para depois um rodoviário novamente. Então a gente pode utilizar simultaneamente para concluir o projeto de deslocamento de uma carga ou de pessoas, utilizar dois ou mais modais de transporte. Bom, modal quando a gente falar em modal, a gente está se referindo a apenas uma modalidade, né? Ou chamar de unimodal. Intermodal, a gente tem o conceito de que a gente está utilizando mais de um modal de transporte, mas esse modal de transporte a gente faz a relação contratual deles de forma individualizada. Então, por exemplo, no projeto da praia, vocês estão indo para a praia e vocês
não contratam um serviço, né, de turismo, um serviço de pacote de viagens. Vocês não contratam um serviço para completo que vai buscar vocês em casa com uma van, que vai levar vocês para o aeroporto. Do aeroporto vocês vão desembarcar e vão pegar uma van, e dessa van depois vocês vão fazer um passeio de barco e vão chegar lá no destino onde vocês desejam. Vocês estão utilizando vários modais e fizeram um contrato com um prestador de serviço que vai reunir toda a cadeia necessária. Aí a gente está falando de um contrato de um tipo de transporte multimodal. A gente tem um contrato e utiliza vários tipos de modais, vários tipos de modal. No intermodal, a gente faz uso de todos esses modais, porém o contrato é individualizado. Então você vai fechar o contrato com alguém para te levar no aeroporto, vai comprar a sua passagem aérea, vai comprar depois o seu bilhete de transporte rodoviário, depois vai comprar o seu bilhete para transporte no navio. Aí você fala assim, mas o que difere exatamente um do outro? O que difere é a possibilidade de agregação de todas as atividades em um só ponto, em um só contrato, e isso permite muitas vezes um pacote, né? Aquele lindo pacote que faz com que as coisas pareçam um pouquinho mais baratas, e fica um pouquinho mais baratas porque está garantindo ali o uso dos produtos. No intermodal, quando você faz isso de maneira autônoma, você vai fazendo os contratos individual, parte por parte, é interessante quando há uma pluralidade, uma quantidade grande de concorrentes no mercado oferecendo o mesmo serviço, o mesmo tipo de transporte. Assim faz com que você tenha um poder de barganha, de negociação com os tipos diferentes de modais para conseguir uma melhor vantagem. Agora, quando não tem tanta diversidade assim, quando as coisas não estão assim tão ao seu favor, um contrato, apenas um único contrato, se valendo de vários tipos de modais, pode ser mais interessante. Um dado interessante da Fundação Dom Cabral é que os custos logísticos no Brasil consomem 12,37% da receita das empresas, que revelam utilizar majoritariamente transporte rodoviário. 75% dos transportes é utilizado por rodovias. Seguido depois de marítimo, né, que é com 9,2% e o aéreo de 5,8%. Olha o peso que o transporte consome da receita das empresas. Daquilo que faturou, 12% é consumido só com custo de transporte. Então, uma decisão mais inteligente, uma decisão planejada, pode viabilizar aí melhores resultados para a empresa. Vamos lá, o nosso primeiro, rodoviário, que é o que predomina no nosso contexto, né? No Brasilzão, esse Brasil varonil, ele utiliza muito transporte rodoviário. Então a gente tem uma possibilidade de vantagens, né? O rastreamento da carga e caminhão, né? O serviço permite esse rastreio de forma simples, sem muito investimento tecnológico. O simples rastreador é possível de ser implantado no veículo, e também por geolocalização, né? Isso facilita. E a carga também, para verificação se houve a violação da carga. O custo-benefício em relação aos outros modais de transporte é um dos que é mais interessante. O custo de um caminhão é barato, né, em relação aos demais. O serviço é flexível, ou seja, você consegue customizar, você consegue definir o horário, local de embarque, local de desembarque, consegue
uma quantidade grande de profissionais para fazer esse serviço, então não falta mão de obra para fazer esse tipo de serviço. Isso permite uma entrega rápida, uma entrega eficiente, chega em vários lugares onde outros modais de transporte não podem acessar. É muito interessante para entregas locais, né, bem ali do bairro, né, no contexto do bairro, longas também, ele faz bastante uso, ou curtas. E chega até mesmo em áreas rurais, áreas mais afastadas, áreas mais ermas, né? Eu me lembro que acho que foi na aula 3 ou 4, presencialmente, eu mostrei lá uma imagem da Transamazônica, essa rodovia ali, um trecho dela asfaltada e com uma plaquinha lá, o asfalto termina aqui e depois é o Deus os acuda. Para chegar lá não tem rodovia, não tem barquinho, é difícil o acesso, então é por caminhão mesmo e levando ali as cargas para atender as necessidades da região. A economia no custo de embalagem em comparação com os outros modos de transporte é bacana também. O custo de embalagem, né? Você não precisa ficar desfazendo ou refazendo, adicionando embalagens para proteção da carga, um papelãozinho ali ou simplesmente as fitas de amarração, né? Que você permite travar as mercadorias, ou pensando aqui, a gente pensando em caminhão, né? Mas você pode pensar aqui não só em caminhões, né? Mas veículos, carros, vans, pequenas vans que você faz aí o transporte, né? Você tem aí transporte de animais, né? De pet shops, que são em pequenas vans, pequenos carros, né? Do tipo perua, que conseguem fazer o transporte das suas cargas, né? Dentre os modais é o que tem menor burocracia de utilização, de contratação, menor custo de aquisição, no caso dos veículos, né, ou contratação do serviço, e constantes incentivos governamentais, né? Como o nosso transporte está altamente baseado em transporte rodoviários, por ruas, por rodovias, pelo caminho, pelos meios terrestres, o governo continua incentivando o desenvolvimento dessa malha, ampliando rodovias, incentivando o acesso a crédito para a compra de veículos. Então a gente tem crédito subsidiado, a gente tem linha de crédito do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que está ali fornecendo linhas de crédito para o caminhoneiro, para o cegonheiro, para ajudar ao crescimento e desenvolvimento desse modal. Desafios quanto ao transporte rodoviário. Ele é bacana, mas ele tem aí dentre os modais é o que tem maior índice de sinistralidade, ou seja, de eventos desastrosos, de eventos ruins, com roubo, não só da carga, mas do próprio veículo, o furto, né? E acidentes. A estrada, a rodovia, elas são altamente movimentadas, conturbadas. Cada local tem a sua condição de infraestrutura, então a gente pode ter aí situações das estradas que não estejam muito boas, como a Transamazônica que foi comentado, né? E até mesmo, vamos pensar aqui, região de São Bernardo, falando da rodovia Anchieta, descendo para Santos, você tem uma estrada que é totalmente sinuosa, ou seja, é curva atrás de curva. Se você nunca desceu aquilo ali, é um pouquinho tenso para quem está pilotando. E pensa, você descendo ali com um caminhão carregado de combustível, carregado de um produto inflamável,
é um pouquinho mais tenso ainda. Então a estrada ali já é 40 por hora, você tem trechos ali de 50, no máximo 60 por hora, antes das próximas curvas. Mas não dá para desenvolver muito mais velocidade que isso. Agora pensa, um caminhão carregado, pensa uma van carregada, que tem ali prazo, tem ali um time que precisa chegar no cliente, entregar no tempo certo e ser cada vez mais eficiente. Essa rodovia em si, apesar de bem sinalizada, apesar de bem conservada, apesar de ter condições boas, não é uma rodovia para você desenvolver velocidade. Então a gente entra aqui até nesse item que está sujeito às condições climáticas de trânsito e da estrada, né? O trânsito, aconteceu alguma coisinha, teve um deslizamento de terra, pronto, fechou a via porque são duas. A estrada tem apenas duas pistas e qualquer coisinha que acontece já era, interditou tudo. Condições climáticas, muita chuva, uma neblina terrível. Quando a neblina está muito forte, fecha a estrada, o acesso é fechado, é interrompido por um tempo. Às vezes há uma descida ou subida em comboio, né, para ajudar aí a sinalização, para aumentar a segurança. No transporte rodoviário, a gente ainda tem a limitação das cargas em função do tamanho do veículo, né? A carga eu tenho um lote para entregar para o meu cliente que é interessante. Ele pediu ali um lote de 2.000 unidades de peças que eu produzo. Legal, só que não cabe no caminhão que eu tenho. O caminhão que eu tenho, ele cabe só 1.000 unidades. O que vai acontecer? 2 viagens. Ou vou ter que contratar um outro caminhão para fazer a entrega, ou um caminhão maior para fazer a entrega das 2.000 unidades. O caminhão maior chega até o lugar de destino, ele é compatível com a estrada, com o deslocamento? Limitações quanto ao peso da carga. As estradas têm ali balança. Já perceberam que tem balança nas estradas? Somente aqui na descida para Santos, aqui para o litoral, tem essas balanças que elas vão conferir o peso dos veículos e tem ali um limite que não deve ser ultrapassado. Isso limita. O que isso interfere? Isso interfere no excesso de peso na pista, que vai danificar a estrada, e também na segurança do usuário e dos usuários da estrada, né? Do próprio motorista, do próprio operador, quanto de quem está ali utilizando a mesma estrada. O custo do frete é volátil em função do preço do combustível, que é controlado pelo governo. Não só volátil pelo preço do combustível, mas também houve ali um tabelamento depois do período ali da greve dos caminhoneiros. Em 2018, houve uma tentativa de tabelamento do preço dos fretes. Isso foi uma decisão que é arbitrária, é uma decisão que é impositiva e dificulta a negociação entre as partes, né? Então traz aí pode trazer um malefício para as forças competitivas do mercado. Para o motorista, para o operador, pode até ser interessante porque ele vai garantir um preço médio, um piso, né, para a operação dele. Garantindo aí também a ele que tem menor poder de negociação, manter ali um fluxo mais previsível de pagamentos. Por falar na greve dos caminhoneiros, né, saudades de 2018? Nem um pouco, né? Período de abril, maio, onde houve, aqui está aqui, dia 21 de maio, né? Período de maio houve aí a paralisação por 2 semanas, se eu não me engano, e foi um caos generalizado. A gente demorou aí mais algumas semanas para se recuperar, reabastecer, porque o abastecimento nacional é por via transporte rodoviário. Então, se os caras pararam, pronto, o país inteiro parou. Foi um Deus nos acuda. Aqui um gráfico
da Fundação Dom Cabral também, mostrando aqui de uma pesquisa recente que eles fizeram em 2019, 2017, fizeram a pesquisa, publicaram o resultado em 2018, mostrando aqui, ó, 75% da utilização de transporte logístico é o rodoviário. Depois, o marítimo, né? O aeroviário, depois o ferroviário, até que está bem próximo do aeroviário, né? E cabotagem. Cabotagem é o transporte de cargas que vai de um porto até outro porto. Então, é ainda o hidroviário, né? É o tipo de transporte hidroviário, mas ele vai de um porto para outro porto, chamado de cabotagem. Hidroviário, né? Aqui está fazendo uma distinção, né? De águas doces e águas salgadas, né? O marítimo, então ele vai lá para um transatlântico e aqui o marítimo ele está atravessando os oceanos e aqui ele está dentro do território nacional hidrográfico, o hidroviário. Bom, o aeroviário, né? Transporte também bacana. Ele tem uma vantagem significativa de velocidade. Ele tem uma via que é exclusiva, então ele vai lá para uma estrada no céu que é direcionada para ele dentro de uma previsibilidade, dentro de uma condição que normalmente há horário de chegada, horário de partida e são mais confiáveis. Obviamente acontecem atrasos, coisas que saem dentro do previsto, mas é o mínimo. O normal é ter ali entregas pontuais. O transporte de cargas, por ser exclusivo, né, ter uma via exclusiva, ele se torna mais rápido. E vai pelo céu, né, galera? Muito mais rápido. Então, o que você levaria ali 2, 3 dias de viagem no seu veículo daqui de São Paulo até a Bahia, né, os extremos da Bahia, de avião você vai no mesmo dia, chega ali em uma hora e meia, contando aí com tempo ainda de desaceleração, de qualquer instabilidade que possa ter aí no trajeto. Menor necessidade de exigências de documentação, né? É um processo burocrático um pouquinho menos complicado. Menor manuseio de cargas e menor custos de embalagem, né? A gente tem aqui os cuidados, né, de embalagem. A gente vai falar sobre embalagens na próxima aula. Mas tem menores custos de embalagem. Os aeroportos eles estão localizados em grandes centros urbanos, então chegou nesse centro urbano, ele já consegue acesso às rodovias, né, para fazer a continuação do transporte. O nível aprimorado de segurança para carga, né, como está lá dentro do avião, então é difícil de ser interrompido essa viagem e ser saqueado. O que acontece no caminhão, tem um congestionamento, tem uma paralisação na estrada, o caminhão fica ali exposto a um risco de ser roubado, ou a carga ali furtada. Favorece o reabastecimento e estoques just in time, né? Então a empresa que faz o uso dessa metodologia, a qual vai diminuir o máximo possível o uso de estoques, ela só vai comprar aquilo que ela vai utilizar na produção naquele momento. Então o transporte aéreo ajuda muito nessa velocidade de entrega. É um transporte que é um pouco caro, porque o custo do combustível dos aviões é em dólar, é corrigido em dólar, então faz com que as oscilações cambiais na moeda, né, tudo que muda ali na relação dólar e real, afeta diretamente essas companhias.
O custo das aeronaves também é significativo, é uma modalidade de transporte que tem uma intensa regulação da Agência Nacional de Aviação, a ANAC. Então, são regras rígidas, são regras constantemente verificadas e, óbvio, de tempos em tempos, sofrem alterações. Há uma, uma desvantagem com relação ao transbordo da carga. Quer dizer, esse transbordo quer dizer que eu peguei a minha carga, coloquei no avião, beleza, do avião já consigo entregar para o meu cliente? Não, do avião ou do aeroporto eu ainda preciso levar até o meu cliente. Então, normalmente é um modal de transporte que vai precisar se utilizar junto com outro modal de transporte, seja principalmente o terrestre, né? Lá do porto não tem uma esteira que vai fazer com que os produtos cheguem ao destino. E também tem uma grande desvantagem que é um dos modais de transporte mais poluente. O consumo de combustível de aviação é muito poluente, apesar de toda a tecnologia que tem, mas considerando todos os outros fatores, né, de emissão de CO2, o transporte aeroviário é o pior deles. O hidroviário, né, é o transporte por águas, né, sejam elas em oceanos, sejam elas em rios, seja em lagoas, não importa, é água, né? Ele é adequado para ampla gama de produtos com longo prazo de entrega. Se você não tem ali a pressa, a agilidade, lá, o desejo de receber o seu produto ali rapidinho, tranquilo, pode ir pelo transporte hidroviário, que é um transporte que não é muito rápido. Não é muito rápido, mas o seu custo é menor em relação aos outros modais de transporte. Os riscos também são baixos, né? A gente tem um caso ou outro aí de embarcações que acabam atolando, embarcações que acabam virando, né? Você tem navios petroleiros que quando acontece algum incidente assim é desesperador, né? Você tem que extrair a carga do navio para conseguir mexer no navio. A gente teve casos recentes como esse, que a gente tinha manchas de óleo que estavam aparecendo aí nas praias no nosso litoral. Então a gente tem uma possibilidade aí de transportes com muita, mas muita carga mesmo. Pensa que, olha, isso aqui você vê aí aqui nas estradas, você vê facilmente um caminhão carregando 2 containers. Um caminhão carregando 2. Aqui, olha, você não consegue nem contar a quantidade de containers que o navio está transportando, né? É muita coisa. Então ele tem uma possibilidade aí de trazer um volume expressivo de produtos. Ele é o mais sustentável dentre os modais de transporte, é o que polui menos. Grandes volumes e riscos de avarias baixos, já falamos. Desvantagem: há um baixo investimento do governo no desenvolvimento de portos e a criação de hidrovias, ou seja, criar de fato e permitir que embarcações possam navegar ali em rios, né? Vamos pensar ali aqui em São Paulo, o Tietê é um rio que tem uma certa largura que poderia ser utilizado, mas obviamente a poluição dele não dá, né? É impossível você ficar ali sem passar mal com odor. Mas poderia ser uma hidrovia, a gente poderia utilizar de maneira mais
eficiente se o rio não fosse poluído, se ele não fosse assoreado, né? Ou seja, o excesso de rejeitos que estão ali dentro do rio fazem com que o nível da água suba, né? Ou tenha menos profundidade, então embarcações mais pesadas, né? Mais volumosas não conseguiriam navegar. Há um baixo incentivo de investimento nessa condição. Exige terminais especializados para embarque e desembarque, ou seja, você precisa de um cais ali, você precisa de um porto, e se for uma carga pesada, beleza, da carga ali do barco, de que forma eu tiro a carga para trazer para a terra. A burocracia elevada para o desembaraço das cargas, né? Então você tem aqui, voltando aqui na imagem anterior, né? Tudo isso aqui, aí você fala assim, bom, tudo que chegou, veio lá da China, chegou aqui no Porto de Santos. Tá, mas o que é tudo isso? O que tem dentro de cada container? O que tem alguma coisa ilegal que o meu país não admite? Então eu tenho aqui um processo de desembaraço, chamado de desembaraço aduaneiro, que a gente vai fiscalizar, vai ter que ir lá checar todas essas cargas. Não é um processo fácil, não é um processo tão eficiente, porque demanda muito tempo, então tem essa grande desvantagem. Tem um alto custo no seguro das cargas, sujeito às condições climáticas também. Tempo de trânsito é longo e normalmente vai precisar do transbordo da carga, ou seja, do navio, vai tirar do navio, vai colocar em um caminhão, em um veículo menor para poder levar essa carga, ou do veículo, do navio, vai para vai para veículos maiores, né? Vai para trens, para fazer o transporte ferroviário, que é o que a gente fala agora, o transporte ferroviário. As ferrovias são a forma mais eficiente de transporte terrestre, né? Dentre todas as possibilidades de mecanismos, né, de transporte, né, de tipos de transporte terrestre, a ferrovia é o mais eficiente. Você constrói o trilhozinho ali, ela vai por esse caminho, não é tão poluente, né? A gente tem aí possibilidades de locomotivas que não são mais aquela famosa Maria Fumaça, locomotivas elétricas e também a gente tem assim não só o ferroviário pensando no transporte de cargas, mas a gente tem aí o metrô, né, o transporte de pessoas, que também tem os seus trens, né, que são as suas locomotivas que são a energia, né? Não consomem nenhum tipo de combustível fóssil que é altamente poluído. O trem pode transportar o equivalente a mais de 400 caminhões de carga, né? O que um caminhão carrega, um trem carrega 400 vezes mais. Então, olha, enquanto você teria que dar 400 viagens para fazer o transporte de uma carga total, um trem faz uma viagem e leva tudo de uma vez. Se vocês procurarem aí, vocês vão encontrar trens aí que tem quilômetros de comprimento. É um trem que você, até ele terminar de passar por você, você fica cansado esperando ele terminar de passar, porque é muito grande. Aqui no nosso contexto, a gente não tem uma malha ferroviária tão desenvolvida, mas ainda o que nós temos, o que nós utilizamos, serve para evitar os congestionamentos, reduzindo aí o fluxo nas estradas e as emissões de poluição. Né? O caminhão é mais poluente do que uma locomotiva e, como dito,
a gente evita que tenha 400 transportes de viagens de um caminhão, né? 400, a gente vai duplicar aqui, vamos para 800, porque o caminhão vai ter que ir e voltar. Então ele faz 400 viagens para poder levar uma carga. O trem não, ele faz uma viagem e leva as 400. É historicamente uma modalidade que tem uma grande segurança no seu transporte, difícil de ser saqueado, difícil de ser parado, né? Obviamente pode acontecer. Entregas, elas são rápidas, econômicas em longa distância, né? Quando se considera longa distância, porque ele tem uma linha que também é prioritária, né? Uma linha dele. Não tão rápido quanto um avião, né? Mas ele tem ali um fluxo que é contínuo. Ele não precisa ficar parando ali no semáforo, reduzindo nas várias curvas. Ele tem um tempo de viagem que é constante e altamente previsível, diferente de um caminhão, né? Que muita coisa pode acontecer no percurso e fazer com que o caminhão se atrase. Tempos e horários de trânsito são confiáveis. As desvantagens, aqui está a vantagem novamente, mas é desvantagens. A necessidade de transbordo de carga, né, como foi dito também nos outros, você precisa de outro modal para assessorar nesse processo, então você tem ali escoamento dos produtos do trem, do vagão do trem, escoa para silos e dos silos tem que ir para os caminhões poderem terminar o processo. As rotas são inflexíveis, diferente do caminhão que vai para qualquer lugar, ou se ele quiser fazer um caminho alternativo, se ele vai pelo centro de São Paulo ou pelo Rodanel, se ele vai para o litoral, pela Tamoios, pela Anchieta, pela Imigrantes, ele tem alternativas. Ele consegue fazer rotas alternativas. Uma linha férrea, não. É aquele caminho e pronto, acabou. Não tem para onde correr. Se houver qualquer problema na linha, é só aquela linha que tem, não tem uma linha alternativa, né? No nosso contexto, principalmente. Falta completa de investimentos do governo, né? Tem incentivo, tem crescimento, tem financiamento, mas é muito baixo em relação ao que poderia ser. É uma modalidade de transporte altamente eficiente, pela quantidade de carga, de volume de carga que ele possui, né, em relação ao transporte rodoviário, mas não tem crescimento, não tem investimento significativo. A gente tem aí mais de 300 mil quilômetros de rodovia contra nem 30 mil quilômetros de ferrovias. São 29 mil quilômetros de rodovias, segundo a Agência Nacional de Transporte Ferroviário. Então, é baixa a nossa rede. Fazendo uma comparação aqui, ó, preste atenção nesse gráfico, né? Brasil e outros países que têm o mesmo porte territorial, ou seja, são tão grandes quanto a gente. Rússia, Canadá, Austrália, Estados Unidos, China e Brasilzão. Em verde, nós temos aqui a utilização de transporte ferroviário. Então, olha a Rússia, o quanto ela utiliza do transporte ferroviário. Canadá, em segundo lugar, Estados Unidos e Austrália empatados, China e a gente, 15%. Não é à toa que o nosso custo Brasil, o custo de transporte, o custo de infraestrutura é muito mais elevado, porque lembra da quantidade de cargas, né? Um trem leva 400 cargas. Aqui a gente tem que utilizar 400 viagens de caminhão para fazer o mesmo processo. Ainda que o custo do caminhão possa ser até um pouco mais barato do que o trem, mas com tanta quantidade de viagens faz com que o custo seja muito mais elevado do que do trem. E outros, né? Aí a gente entra o aquaviário, né? Hidroviário, marítimo, o dutoviário, ou aéreo.
20% no Brasil, 25% também Austrália e Estados Unidos, Canadá e Rússia 11% e China 13%. Veja, a predominância, Brasilzão, de 65%. China é um país que ainda considerado como nós, é um país em desenvolvimento, né? Mas logo, logo, essa classificação de em desenvolvimento já cai por terra, porque a velocidade do desenvolvimento deles é muito acentuada. Nota, né? O Brasil apresenta baixa densidade de malha ferroviária se comparada com países de dimensões continentais. Aqui na lista nem não tem a Índia, mas também é um dos países que usa bastante transporte ferroviário. Mesmo considerando aqui na América Latina, México e Argentina, eles têm uma malha maior, mais desenvolvida do que a nossa. Porque decisões feitas lá no passado e que não têm força para serem mudadas hoje. Aqui apenas para mostrar, né, aqui o nosso mapa da nossa malha ferroviária, onde que a gente chega, né, de trilho. Esse aqui é a nossa malha, né, com 29 mil quilômetros de malha rodoviária. Então a gente tem pontos aqui onde nem chegamos próximo, né? Aqui em Boa Vista, em Porto Velho, nem nada, nada. Agora vamos fazer uma comparação com os Estados Unidos. Olha a diferença, né? Aqui são as veias, né? São por onde a gente tem malha, a gente tem trilho passando. Olha a diferença disso aqui para isto aqui. Você nem consegue acompanhar. O último dutoviário é uma operação aí interessante, porque você não vai utilizar um veículo, né, para movimentar a carga. A carga ela vai ser movimentada através de uma estrutura fixa. Normalmente pode passar por debaixo da terra ou por baixo das águas, dos oceanos, dos rios, né? Normalmente ficam cobertas ou podem ficar aí expostas também, como vocês estão vendo nessa imagem. É interessante para percorrer grandes trajetos, um grande volume também de produtos, né? Então você tem aqui principalmente a indústria química se fazendo uso dessa modalidade e basicamente também se você pensar aí para aqueles que já têm gás encanado na sua região, uma modalidade de transporte. O produto está chegando para a gente através de um duto, através de um encanamento. Esse encanamento é totalmente próprio para isso. Então, para transporte de líquidos e gases, é o que a gente faz uso o tempo todo e nem percebe, né? O uso do gás encanado, da água encanada, a gente faz uso disso há muito tempo e às vezes a gente nunca nem percebeu. Ele é seguro para transporte de longas distâncias. Às vezes acontece alguns casos aí de pessoas furtando combustível, né? Elas rompem um duto lá da Petrobras e tentam furtar combustível para operações ilegais, né? Mas ainda assim é uma modalidade que tem um contexto de segurança e de confiabilidade, porque você não tem lá o trajeto, né, o caminhão se deslocando na estrada, que pode ter um bêbado lá na estrada, que pode ter um desatento no volante que vai fazer com que o caminhão se envolva em um acidente. Então aqui se diminui a movimentação da carga, né? Não vai de um cilindro para um caminhão, reservatório de um caminhão, do reservatório do caminhão para outro reservatório. Então você sai de um reservatório e já vai direto para o consumidor, para o destinatário. Desvantagens, né? Nem tudo são flores.
O custo de instalação é elevado, ou seja, para você instalar todos esses dutos, ele precisa de um grau de segurança aí, significativo, de tecnologia para medir a pressão, para garantir a segurança, com válvulas de interrupção de fornecimento, caso haja a ruptura em um determinado trecho, né? Há um risco de acidente e danos ambientais em grande escala, né? Vamos pensar que a gente está aqui fazendo o transporte de petróleo, né? A gente está saindo lá de uma base de extração em alto mar, a gente utiliza a estrutura de dutos submersos lá da base de extração de petróleo para o continente. Beleza, legal, custo reduzido, fluxo contínuo, bacana. E se romper? Se romper, ferrou, né? Até você chegar lá para remendar e para interromper o fornecimento, já criou um dano aí significativo. A burocracia é elevada para a atuação, então a empresa precisa ter apresentar uma capacidade técnica para operar. Então não é qualquer empresa que consegue fazer isso e também não é qualquer produto que você faz a utilização do transporte dutoviário. E o percurso é inflexível também. Vai para uma direção, vai para outra direção, mas se você quiser mudar, o investimento é muito pesado, o investimento é muito caro. Então, você tem limitações quanto ao percurso. Bom, indo por fim, né? O que levar em consideração para escolher o modal de transporte? O que você escolhe, né? A gente já viu as vantagens e desvantagens de cada um deles. E aí, qual que você escolhe? Bom, primeiramente, a base de tudo é olhar para o custo. Quais são os custos diretos e indiretos desse serviço, né? Às vezes você fala assim, o transporte da minha carga ele pode ser feito por caminhão. Flexível, chega em vários lugares, não é tão caro, mas você tem aí uma necessidade de um custo, por exemplo, de embalagem. Você precisa que o caminhão que seja um caminhão frigorífico, ou que você precise de um acondicionamento que proteja o seu produto, porque é um produto frágil, e aí o seu custo acaba se elevando, né? O transporte é barato, mas as condições, os serviços que você vai ter que consumir para viabilizar o transporte podem encarecer. A flexibilidade, se há essa possibilidade de atendê-lo nas condições que você precisa, no tempo que você precisa, no momento que você precisa para atender o seu cliente. Confiabilidade, né? O produto vai chegar lá, vai chegar inteiro, ou há um risco aí de danificar o produto. Segurança, assaltos, né? Acidentes, qual é a probabilidade disso acontecer, né? Transporte rodoviário, o risco é muito maior. Transporte aéreo, baixo. Hidroviário, também baixo. Dutoviário também é baixo. Então, o rodoviário é o que tem mais grau de risco. Características da mercadoria. Dependendo do tipo de mercadoria, você está lá transportando gás, gás de cozinha, então você precisa aí de um meio de transporte que seja mais adequado. Você está transportando cargas perecíveis, então você precisa de um transporte que seja ágil, que ele chegue mais rápido no local. O poder de barganha na negociação contratual. Você vai negociar, você tem lá, vamos dizer que a sua carga você pode mandar tanto por hidroviário, por rodoviário, por ferroviário, por aéreo. Você tem as 3 alternativas para mandar a sua carga. Tá, mas qual é o seu poder de negociar com a companhia aérea para conseguir um preço bacana?
ou com um transportador transatlântico para você colocar a sua carga ali e ter um custo melhor, um custo mais significativo ou condições melhores. Às vezes nem tudo é custo, às vezes é questão de chegar no tempo que você precisa que chegue até o seu cliente. A localização e infraestrutura do destinatário e ou do remetente. Quer dizer, você pode até falar assim, olha, o transporte ferroviário é muito interessante, bacana. Tem ferrovia na sua região? Não tem, já era. Pode ser o mais interessante, pode ser o mais barato, pode ser aquele que seria o ideal, mas não tem, então não adianta. Pode até ter na sua região, mas se não tem na região do destinatário, que adianta? Não adianta muita coisa. Então você vai ter que utilizar aí dois modais, né? Para fazer um transporte utilizando dois modais diferentes. Tem que ver a questão da localização e infraestrutura, sua e do destinatário, para onde vai. Você vai fazer um transporte transatlântico, vai ultrapassar os continentes, vai ir para o outro lado do planeta, ou aeroviário ou hidroviário. Então é navegação ou pelo céu ou pelo mar. Você não tem ali transporte terrestre para isso e nenhuma ferrovia para chegar lá. Então você tem que entender as infraestruturas do destinatário e do remetente. Bom, é o que está destacado aqui, né? O transporte terrestre e aéreo atende principalmente a cargas leves e pequenas, enquanto o transporte ferroviário e marítimo atende remessas pesadas, né? Então, remessas pesadas é mais característico do transporte ferroviário e marítimo, e cargas mais leves, pequenas, fracionadas, aí transporte aéreo e transporte terrestre. E olha só, chegamos ao fim da nossa aula. Bons estudos para vocês, boa semana, cuidem-se, fiquem com Deus e até mais. A gente se vê na próxima aula. Até mais.